as escritas desse neurologista e médico que nunca foi uma pseudociência. Bom, eu me deparo então com o projeto de 1895 de Sigmund Freud, aonde ele começa a quantificar as análises, tanto exógenas como endógenas dos estímulos que esse sistema nervoso recebe e desenvolve de alguma forma as ideias e como ele desenvolve essas questões, tá? Vamos tratar de uma forma geral a nossa fisiologia, tá? Então, por exemplo, essa região aqui é a região do nosso fígado. Dentro do nosso fígado, a gente tem CIPs. Essas CIPs, são diversas, são enzimas que estão relacionadas à capacidade de permitir, por exemplo, a absorção de certos elementos que entram na digestão e distribuir, esses elementos para o nosso sistema sanguíneo. Nosso sistema, na verdade, para o nosso sistema metabólico lá no sangue, tá? Tanto alimentos como remédios, tá bom? Se eu tenho um problema de esteatose alcoólica, não alcoólica, no fígado, ou alcoólica, tanto faz, eu vou ter um problema nas CIPs e vou ter um problema de absorção. Lembrando que esteatose não alcoólica, gordura no fígado, ela pode ocorrer também dado o estresse. Uma pessoa inflamada, de tanto estresse, mas não é inflamada subjetivo, é porque ela está passando tanto estresse e o sistema nervoso está pulsando tanto potencial de ação que o nosso corpo físico vai tentar, de alguma forma, se defender, criando ali, então, os efeitos colaterais dessa defesa. Por isso que Sigmund Freud se preocupava muito com a saúde mental e aliava esses dois conceitos. Isso é psicanálise pura. Bom, o que acontece aqui, então? Entendendo, esses caminhos, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar a taurina, triptofano, que já é as vias mais cerebrais, Então, entendendo essas questões que se conecta, ela se conecta aqui, quer ver, vou até mudar de cor para vocês entenderem. A via, ela se conecta assim, assim, assim e assim, tá? Então olha como uma coisa depende da outra. O fígado e o cérebro são interdependentes. Se eu tiver com um fígado ruim, meu cérebro não vai funcionar legal. Se eu tiver com o meu cérebro ruim, ele vai interferir no meu cérebro, no meu fígado. Simples. Olá, meu nome é Karin Mosena. Hoje ministro aulas em saúde mental com o método da psicanálise de Sigmund Freud. Vamos então conhecer um pouquinho a minha jornada. Bom, a minha primeira graduação foi em Educação Física Plena e não bacharelado. Eu falo plena porque a Educação Física, na época, ela também conceituava na grade a importância da relação desse educador do físico com a qualidade de vida da população e saúde. Foi lá então que eu fiz o meu primeiro artigo relacionado à saúde mental e à educação do físico, onde a educação física ela é capaz sim de melhorar as condições de depressão dos pacientes que sofrem desse comportamento. Bom, após então essa abordagem, eu concluo o meu curso de Educação Física Plena e abordo então no meu TCC a relação da educação física com problemas cardiovasculares. E uma vez fechando esse meu TCC com nota máxima e com uma equipe que na época dentro da UNAERP era da USP, eu então entro no mercado e inicio os meus atendimentos de pacientes com uso de beta-blockers pós-cirúrgicos dados problemas cardíacos e na natação, e tendo ali resultados de excelência. Além disso, eu também atuo com citometria, Eu faço uma análise de mais de 800 pacientes na época, na verdade 800 pessoas na época,
analisando ali as questões dessa qualidade de vida através das medidas do corpo humano, entre outras condições relacionadas à anamnese. A partir dessa experiência, eu inicio então uma segunda prática que eu gosto muito, que é o estudo da filosofia, da alta filosofia, e que envolve a fenomenologia. E seguindo, essa prática, essas pesquisas, eu acabo me deparando com a possibilidade de estar fazendo uma especialização em psicanálise e psicologia. E foi quando eu conheço então as obras completas de Sigmund Freud e percebo dentro das obras completas que ele se declara um fenomenologista. O que me fez então me aprofundar, de forma muito mesmo intensa as escritas desse neurologista e médico que nunca foi uma pseudociência. Bom, eu me deparo então com o projeto de 1895 de Sigmund Freud, aonde ele começa a quantificar as análises, tanto exógenas como endógenas dos estímulos que esse sistema nervoso recebe e desenvolve de alguma forma as ideias e como ele desenvolve essas questões, tá? O projeto é muito amplo, tem muita coisa e ele é a base de toda a construção da psicanálise de um neurologista e médico e que sim, está envolvido diretamente com a neurociência. Bom, junto a isso então, nesse percurso eu faço então um curso técnico de mestrado em psicanálise aqui no Brasil. Agora, o que a gente tem que entender é por que ela está desse jeito. Porque quando a gente analisa uma pessoa em clínica, nós temos que entender quais estímulos que estão deixando ela agitada. E os estímulos são vários. Tá? Por exemplo, lembra da luz que entra no nosso olho? É um estímulo interno ou um estímulo externo? E também de supervisão clínica. E ao mesmo tempo inicio a construção do meu projeto que atua online, já tem mais de 3 anos, com a prática da psicanálise pura, e que está relacionado também em parceria com mais 11 especialidades médicas, aonde eu faço com que o psicanalista mesmo técnico e representando a saúde, ele tem uma interação também com esse médico e seguindo a importância de entender as leis da saúde nessa prática, e também as leis que envolvem o ato médico. Nesse percurso eu inicio minha segunda graduação em biomedicina, para poder então juntar todas essas peças e, obviamente, reorganizar a interpretação de Sigmund Freud na história da ciência. Bom, esse é um pouquinho do meu percurso para que você entenda o meu conteúdo, aonde que o meu conteúdo realmente ele agrega, ele complementa as informações dessa prática tão importante. Freud nunca foi uma pseudociência e, além disso, ele trata diversos termos como a filogenética, a ontogenética, observando erros perceptivos de Jung. Por exemplo, a obra O Sonho de Freud não é a base da explicação de realmente como se analisa esses sonhos, porque é o sonho de um químico, onde ele observa alguns problemas de Otto Rank, que vai realmente explicar clinicamente como se analisa o sonho. A base de Freud não é a sexualidade apenas. Por quê? Porque as gônadas, por exemplo, ela está na pré-óptica, Freud, como neurologista médico, quando ele vai tratar e vai tentar entender a atrofia dos cérebros das crianças, é isso que ele está procurando como neurologista para desenvolver o método da psicanálise, que nunca foi uma pseudociência.
Então, sendo a pré-óptica um lugar de termorregulação na nossa anatomia cerebral, ela também vai desenvolver, né, os pulsos de prazer e desprazer nesse potencial de ação, nessa frequência de potencial de ação, onde Freud, como fenomenologista, explica, né, através da teoria do quantity no projeto, as catexesias, por assim dizer, que são muito importantes. Além disso, é importante entender também isso, eu trato de forma muito, né, relevante, de forma complementar os conceitos dessa ciência, né, que é a psicanálise, cunhada por Sigmund Freud, as questões relacionadas ao sistema ICS, sistema CS, sistema PCS, que Freud aborda de forma muito clara, né, relacionando isso aos locais anatômicos, como por exemplo, né, aonde se encontra o local do inconsciente dentro da nossa anatomia cerebral. Tá? Isso é muito importante, que é onde nós vamos encontrar também as células instintuais que vão estar relacionadas ao nascimento, né? Então isso também é muito importante, são conceitos muito relevantes. Além disso, eu também trato os 3 complexos de Édipo que Freud aborda nas obras completas. O complexo de Édipo normal, o complexo de Édipo invertido e o complexo de Édipo da destruição. Bom, tem muito mais, né? Então eu sigo realmente o conceito da psicanálise pura. Para quem não sabe, a psicanálise pura, ela já na história é um movimento, né, e observada como defesa, né, dado uma má interpretação de Sigmund Freud nessa própria história da ciência e baseada em seus opositores, como Lacan, Jung, Otto Rank, entre outros. Tudo isso é importante compreender para que a ciência realmente avance. Então, como ministradora de aulas da psicanálise, para você psicólogo, para você futuro psicanalista e até para você psiquiatra, eu trago bastante conteúdo importante para o seu desenvolvimento conceitual desta técnica e junto a toda a história da ciência, fazendo com que você também desenvolva os seus conceitos críticos que são importantes também para esse avanço. Obrigado e até a próxima!